Olá pessoal, mais uma vez, Celso Yamamoto aqui com vocês, tirando dúvidas de acupuntura. Hoje respondendo a um comentário aqui da Marian.p. Ela fez um comentário em cima de um vídeo que eu fiz falando sobre fígado e obesidade, né? Ela mandou então o seguinte comentário. Oi, estou com esteatose faz uns 10 meses. Minha barriga fica parecendo de 4 meses de gravidez. Fica muito inchada e parece que está cheia de água. Tomo cardo mariano. O que mais posso fazer? Tenho náuseas, enxaquecas, tontura. E ela depois mandou até uma outra mensagem falando a respeito daquele vídeo. O que tomar, o que fazer? Isso é o mais importante e não foi falado. Bom, Mário, antes de mais nada, tá? Muitas vezes nos vídeos eu não passo todas as informações. A intenção desses vídeos aqui é passar em pouco tempo uma informação útil para quem está assistindo, mas principalmente acabo me concentrando em um ou outro detalhe na maioria dos vídeos. Por isso que às vezes eu não falo o que pode ser feito ou não, principalmente que pontos você pode ficar usando. Lembrar que aqui eu faço mais sugestões de pontos que podem ser usados num tratamento. Então são sugestões de pontos, não estou falando usem esses pontos. Então aqui a intenção não é fazer isso, passar tratamento para ninguém, mas sim ensinar acupuntura. Porque antes de mais nada eu sou professor de acupuntura, então minha intenção aqui é ensinar acupuntura para vocês que assistem os vídeos, para dar a entender que a acupuntura não é simplesmente tratar uma coisa ou outra, e sim poder fazer uma avaliação legal de uma pessoa e aí, a partir daí, então, fazer a escolha de pontos, tá? De uma forma específica, individualizada para cada caso. Então aqui a intenção não é dar aulas, se bem que tem muita gente que assiste meus vídeos curtos e falam que agradecem pela aula por ter assistido esses vídeos. Para vocês que acham esses vídeos curtos como aulas, nossa, fico feliz da vida em saber que vocês estão considerando uma informação tão num tempo tão restrito como uma verdadeira aula. Isso me deixa assim, tá, orgulhoso de mim mesmo, tá, sem falsa modéstia aqui. Mas se vocês quiserem ter aula mesmo, lembrar para vocês, tem lá no site shenlong.com.br. Vivo falando desse site, é o do Centro de Estudos Shenlong, o meu site onde eu disponibilizo lá, aí sim, cursos online, tá, o Clube de Estudos de Acupuntura, e lá tem mais informações, lá verdadeiras aulas para quem quiser de fato aprender acupuntura ou se aperfeiçoar no seu estudo. Mas tudo bem, Mária. Mesmo assim, o mais importante, você fala que o mais importante seria falar sobre tratamento, só que antes de mais nada, uma coisa que eu sempre destaco. O mais importante é você fazer uma boa análise do que está acontecendo com a pessoa para só a partir daí então fazer um tratamento. Por exemplo, no seu caso, você falou que você tem esteatose. Eu acredito que você deve estar pensando assim, o mais importante para eu tratar é a esteatose. Ok, é o mais importante mesmo. Mas para quem faz acupuntura, o mais importante mesmo não é tratar a esteatose, mas é sim trabalhar na energia da Marian, tá? Da Marian.p ou do seu João, seu Joaquim, ou seja, do indivíduo, da Dona Maria, do seu José, enfim, tá? E não tratar a esteatose, tá? Mas de qualquer forma, para tratar uma pessoa, a gente tem que descobrir o que está acontecendo com ela. Por exemplo, você falou que tem esteatose. Tá? Vamos considerar que você tem mesmo esse problema diagnosticado. Então, o mais importante muitas vezes agora é a gente entender o que é esteatose. Você só está falando que tem um inchaço na barriga, mas para quem não sabe o que é esteatose, né? Então já peguei aqui.
né, nos serviços de busca aqui, para todo mundo poder ver. Você pode encontrar também, é só digitar esteatose. Esteatose é o fígado com gordura. Pode estar relacionado com obesidade, diabetes, com outros fatores também. Tá? Então isso daqui você pode encontrar na internet fácil. Mas o mais importante para a gente é que uma pessoa que tem esteatose está com gordura no fígado. Então a primeira coisa que a gente já vai estar pensando é gordura no fígado. Por isso que lá nos 5 elementos, na avaliação lá dos 5 elementos que a gente faz, deixa eu pegar aqui o meu tabletezinho, esqueci de pegar ele aqui. Aqui nos 5 elementos, eu já viria aqui e estaria colocando o seguinte: esteatose, vou colocar como gordura no fígado, melhor do que esteatose, gordura no fígado. Tá? Eu posso colocar no elemento madeira, mas eu também posso associar essa mesma queixa aqui, ó, gordura no fígado. Por quê? Porque gordura é um tecido associado com o elemento terra. Então a mesma queixa pode ser associada a 2 elementos, não apenas a um elemento só. Tá? Isso ajuda a gente a entender melhor o que estaria acontecendo. Por aqui eu já estaria pensando na presença de uma alteração de energia que está acontecendo então entre madeira e fígado. Tá? Então não é que um elemento só está afetado, os 2 elementos, a energia dos 2 elementos está ligada. Pode ser um ciclo de dominação, pode ser um ciclo de contra-dominação. Lembra, ciclos de contra-dominação acontecem quando a pessoa está muito, mas muito ruim mesmo, está internada no hospital. Tá? No seu caso, eu estaria vendo mais um ciclo de dominação, madeira tentando controlar a energia de terra, e por isso que o elemento madeira acaba como se apresentando uma característica do elemento terra. Então aqui seria mais um ciclo de dominação que estaria aparecendo aqui, num primeiro momento. Tá? Mas vamos ver. Tá? Aí você falou que você tem esse problema, né, de estar com esse problema de inchaço. Tá? Aí tem as causas da esteatose, né, para vocês saberem também aqui. Tá? Então, obesidade geralmente está associado com esteatose, tá? Obesidade, pré-diabetes, tá? Também pessoas que têm problema de alcoolismo, também pode estar relacionado com esteatose. Então você vê que a esteatose, mais do que um problema no fígado, está mais relacionado com a energia do elemento terra. Gordura, que é o terceiro elemento terra, diabetes, que a gente pode associar também com o elemento terra, tá? A diabetes ou a pré-diabetes, está muito relacionado com a alimentação da pessoa. Então a alimentação tem tudo a ver com a energia do elemento terra. Então a esteatose, apesar da visão da medicina ocidental a gente associar com o fígado, para nós isso tem mais características do elemento terra, na verdade. Então a esteatose que a gente vê no fígado, tá? O fígado seria uma consequência do que estaria acontecendo no elemento terra, o que já estaria mudando então a perspectiva, inclusive do tratamento que a gente teria que fazer numa pessoa com esteatose. A maior parte das pessoas, ouvindo falar em esteatose, ouvindo falar que é gordura no fígado, vai logo associar: opa, preciso tratar a energia do fígado dessa pessoa. Só que aqui a gente está vendo, o mais importante talvez numa esteatose seja uma alteração que está acontecendo no elemento terra, tá? E não no elemento madeira. Que então, Mário, aqui a sua esteatose estaria mais relacionada aqui com o fígado. O fígado está doente, então por causa disso. Mas vamos ver, deve ter mais outras queixas, vamos analisar também as outras queixas que estão acontecendo aqui também, né? Então vocês estão vendo que tem um problema no fígado, estão vendo que tem também a barriga fica inchada, você falou, tá? Inchaço na barriga, inchaço eu posso associar também com o elemento terra, tá? Então esse inchaço na barriga, vou colocar assim. Tá tudo abreviado, tá, gente? Inchaço na barriga, umidade, o elemento terra tá envolvido. Então, tá vendo? O elemento terra parece que tá mais alterado aqui. Madeira tá apresentando uma queixa. Inchaço poderia estar pensando no elemento água também, tá? Também poderia estar associando com o elemento água.
Mas tudo está me levando a crer mais com o problema no elemento terra do que no elemento água. Tá? Mas vamos ver, tem outras coisas que podem estar acontecendo aqui que a gente pode estar observando. Então a gente já sabe que o fígado seu pode estar doente, tá? Mas ele está doente por causa do elemento terra. Tem uma outra queixa que é associada com terra, que são as náuseas. Se você pensa em náusea, tá? Eu vou pensar mais em quê? Eu vou pensar em sistema digestivo, o estômago principalmente. Então, náusea também estaria relacionado, tá? Aqui com o elemento, tá? Náuseas, tá? Com o elemento terra aqui pra gente. Então, tudo está me levando nessa observação a perceber que é o elemento terra e não o elemento madeira que está mais alterado, mas ele pode ter consequências, tá? Que a gente pode estar observando aqui a mais. Coloquei uma alteração aqui. Ah, tá. Você falou que também tem enxaquecas, segundo o Dr. Drauzio Varela, tá? Enxaqueca, também conhecido como migrânia. Então, é uma dor de cabeça que tem uma característica interessante. Ela é chamada de cefaleia migrante, tá? Ou seja, que tem movimento. Uma cefaleia que parece que fica em partes diferentes da cabeça, tá? Ou que parece que anda pela cabeça. Coisas que tem movimento está associado com vento. Então, dor de cabeça migrante, tá? Então, a enxaqueca, vou colocar enxaqueca aqui. Enxaqueca. Isso me lembra do menino enxaqueca, da MTV. Tá. Coisa antiga esse negócio. Aí tem relação com a energia do elemento madeira, essa enxaqueca pelo movimento. Então você está vendo, começou a aparecer coisa em madeira aqui também. Então está mostrando que existe envolvimento, uma relação entre os dois elementos, entre o elemento terra e o elemento madeira. Tá? Mas provavelmente é porque madeira está tentando controlar o que está acontecendo no elemento terra, então. Tá? Fora isso daí, então, da enxaqueca, você falou também que tem tontura. Tontura também é como se tudo ficasse girando dentro da cabeça, tudo que está girando tem movimento, tem características então, de vento, por isso a gente pode associar também essa tontura com o elemento madeira. Está aqui o elemento madeira aqui de novo mostrando que existe de fato uma relação entre esses dois elementos. Tá? Ou seja, numa esteatose eu não devo tratar apenas o fígado. Na esteatose não é um problema do elemento madeira, mas é um problema que está acontecendo entre esses dois elementos, entre madeira e o elemento terra. A madeira pode estar acumulando energia, tá, para atacar, controlar a energia do elemento terra. Por isso, então, ele causa esse tipo de problemas. Então já muda totalmente a perspectiva do tratamento. Eu não tenho que tratar especificamente o fígado, tá? O foco aqui talvez fosse até trabalhar mais energia do elemento terra aqui, na verdade, tá? Então, você estava falando lá depois também, o mais importante, né? Você colocou aqui, né? Para não ficar chato aqui, tá? Você falou que o mais importante não foi falado, né? O que tomar, o que fazer, como aqui a gente fala de acupuntura, né? Então, o que fazer nesse caso? Nesse caso, então, não tem que trabalhar só energia de madeira, mas também terra. Só que mesmo assim, faltam algumas informações interessantes aqui pra gente, tá? Que não foram consideradas aqui. A gente focou muito na queixa da esteatose. Esquecemos de falar sobre quem? Esquecemos de falar sobre a Marianne. Tá? Quem é a Marianne? Tá? Quem é Marianne? Tá? Perguntas mais indiscretas às vezes. Tá? Quantos anos? Qual o seu comportamento? Como é que é o seu temperamento? Como você pensa? Se você tem outras queixas também. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí, nessa escolha de pontos, poderia fazer uma série de sugestões de pontos. Eu estaria pensando logo já nos pontos, por exemplo, estômago 40, por causa da retenção de umidade, o inchaço, o VC12. Tá? O VC12 é um ponto interessante, porque ele está no aquecedor médio do corpo. O aquecedor médio a gente encontra lá baço pâncreas, estômago e o fígado, ou seja, é como se esse ponto já ajudasse a melhorar a energia que está acontecendo entre esses dois elementos. Mas fora isso daí, que outros pontos eu estaria utilizando? Aí depende, vai depender muito também, porque
Na análise de uma pessoa, a gente não analisa então apenas a doença, a gente tem que analisar a pessoa. E aí nessa hora eu ficaria pensando, que outro ponto que eu poderia estar usando? Por exemplo, um ponto que eu poderia pensar em usar poderia ser, será que deveria usar o ponto do tripraxidor número 5? Alguns de vocês podem estar se pensando, mas por que o Celso está pensando em usar o tripraxidor número 5? Porque ele é um ponto que trabalha a energia das emoções, é um ponto controlador de emoções. Será que é por causa disso? Será que o problema da esteatose tem relação com essa energia emocional também? Ou será que eu deveria usar o ponto da vesícula, algum ponto da vesícula biliar? Tá? Por exemplo, um VB14, por exemplo. Tá? Por que o VB14? Bom, entre outras coisas, porque é um ponto da vesícula biliar, tá no elemento madeira, mas não seria melhor usar um ponto do fígado? Poderia estar usando um ponto do fígado, mas eu estaria pensando no VB14, porque o VB14 é um ponto que trabalha não só aqui a energia de madeira para mim, o VB14, tá? Mas ele trabalha também aqui, ó, com a energia do elemento fogo. E uma coisa que me chama atenção quando eu analiso esse caso já é que existe uma relação entre a energia de madeira e terra. Mas lembre-se, geralmente você vai encontrar pelo menos, no mínimo, 2 elementos associados a um ciclo de criação. Só que aqui a gente observou 2 elementos associados a um ciclo de controle ou dominação, madeira e terra. Então parece que está pulando o elemento fogo. Tá? Será que ele está pulando de fato o elemento fogo ou tem uma alteração que explique por que madeira e terra está sofrendo esse ciclo de controle e dominação? Alguma coisa que está acontecendo no elemento fogo. Tá? Estou chutando aqui porque eu estou sugerindo um ponto, porque eu não tenho essa informação, o ponto da vesícula biliar 14. Tá? Nesse caso, mesmo se o paciente não me passasse essa informação, mas se eu sentisse que existe esse dado, essa queixa, esse problema no paciente, só que ele não está se manifestando a esse respeito, não está falando a esse respeito para mim, eu poderia até usar esse ponto para ver se isso desperta um processo energético que confirme para mim essa possibilidade, tá? A ponto do paciente vir com uma outra queixa específica na próxima sessão, e aí então eu poder falar, tá vendo? Isso estava acontecendo com você também, tá? Preciso saber um pouco mais a esse respeito. Então muitas vezes o tratamento de acupuntura não é basicamente tratar uma queixa, tirar uma queixa simplesmente, mas sim poder analisar de uma forma profunda o que está acontecendo com o paciente para que assim nós possamos pensar de uma forma mais adequada nos pontos que a gente pode usar para tratar uma pessoa. Lembrar que a acupuntura é uma coisa que eu sempre falo, às vezes o paciente vem buscando tratamento de uma queixa só que durante o tratamento a gente consegue trabalhar muito mais problemas que a pessoa esteja apresentando. Então eu costumo falar que ele vem tratar de uma coisa e leva um monte de benefícios, tudo de brinde para eles. Mas isso a gente tem que analisar legal o que está acontecendo com a pessoa. Mais uma vez, se vocês quiserem se aprofundar nesse estudo todo que eu estou falando para vocês, deem uma olhada, cogitem adquirir um dos cursos online no Centro Shenlong, tá? No endereço shenlong.com.br. Tá? Dá para ver um dos cursos online que estão lá. Ou então sejam assinantes do Clube de Estudos de Acupuntura, para que lá então vocês tenham mais informações também e se aprofundem na acupuntura. Tá bom? Deixe seu like, assine o canal, ative o sininho, escrevam comentários para a gente poder ficar analisando juntos aqui. Tá? Destacando alguns aspectos como esses que são mais interessantes e que nos permitem entender melhor esse universo profundo que é a acupuntura. Tá aqui, ó, cursos online de acupuntura, gente. Tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço a todos que assistiram até agora, tá? E nos vemos nos outros vídeos. Tchau, até a próxima.